noite, né? Então, agora nós vamos para o nosso estágio de acolhimento e referenciamento, tá? Bom, o SUS tem alguns princípios doutrinários, né, que perpassam todo o planejamento, todos os pontos de atenção na rede, tem que se guiar por eles, né? E desses princípios é o da equidade, né? É o de você dar mais a quem precisa de mais, né? De você promover justiça social, tá? Então, né, no cenário pós-pandemia, principalmente, esse princípio ele vai ser muito importante, né? Porque a gente vai receber pacientes aí que tiveram mais dificuldade até em receber o atendimento de urgência. Para vocês terem uma ideia, né, os alunos do oitavo, eles estão trabalhando no projeto para o serviço lá de Betim, pós-pandemia, e tem 3 unidades, tá, atendendo, né, os pacientes de toda Betim, né, de toda a saúde Betim, fazendo atendimentos de urgência. Então, a gente foi olhar lá a distância, né, das unidades para esses pontos de atendimento. Tem unidades que ficam a 26 quilômetros, né? Tem unidade que o paciente tem que sair, por exemplo, de Citrolândia, pegar a rodovia BR-381, para ele conseguir chegar ao atendimento de urgência em Betim, né? Então, é claro que esses pacientes que moram mais longe, né, Betim é muito, tem uma área grande, né, bastante espalhada, é claro que eles tiveram mais dificuldade em acessar o atendimento odontológico durante esse período, né? Então, a questão do local de habitação, né, as pessoas que moram mais na periferia de Betim ainda tiveram mais dificuldade no acesso, né? Quando eu digo mais, é porque, de uma maneira geral, o acesso já estava difícil pela redução do número de profissionais, pela redução do número de unidades com atendimento às urgências, né? Mas as pessoas, então, que moram mais afastadas, mais na periferia, elas, a situação delas foi ainda pior do que aquelas que moram mais próximo ao centro, mais próximo a essas unidades que estavam fazendo os atendimentos de urgência. Vamos lembrar aí que a população que recorre ao SUS, né, é a população mais carente, é a população para a qual o deslocamento é mais difícil, né, não possui carro próprio, depende de transporte coletivo. O transporte coletivo ele também teve redução de horários, tem a questão do custo, né, de deslocamento, às vezes tem que tomar mais um ônibus. Muitas pessoas, a gente sabe que perderam emprego, ficaram desempregados, enfim. É uma situação bastante complicada que a gente está vivendo, e para essas pessoas, né, que estão na periferia, que tem que se deslocar mais, às vezes pegar 2 ônibus, né, tem um custo maior aí para chegar até o serviço. Então, essas pessoas, né, do ponto de vista da equidade, né, elas são mais desfavorecidas, têm mais dificuldade mesmo para poder acessar o serviço. Bom, então, uma das estratégias que se adota no serviço para você tentar, não digo acabar, né, mas minimizar essa situação de iniquidade, né, que é o contrário da equidade, os serviços, de uma maneira geral, eles adotam a classificação de risco, né?
classificação de risco, a gente pode falar que é uma coisa relativamente nova, né? E que vem se tornando cada vez mais frequentes nos serviços de saúde, mesmo nos serviços privados, né? Os hospitais, hoje em dia, praticamente todos trabalham com classificação de risco. Então, mesmo você tendo um plano de saúde, tendo lá sua Unimed, quando você chega no hospital, você passa por aquela triagem, né? A enfermeira que faz essa triagem, né? Na grande maioria das vezes, praticamente em 100% das vezes, ela te ouve, né? Faz o que a gente chama lá de escuta qualificada, ouve suas queixas e vai te classificar conforme o risco que você tiver. Então, te dá aquela pulseirinha, você fica lá aguardando a sua ordem de chamada, né, de acordo com essa classificação que você recebe. Então, o risco, a classificação de risco, ele é a estratégia que se adota para que você consiga uma equidade no atendimento à população. Para a odontologia, tá? Essa questão de equidade é primordial. Por quê? Porque as filas de espera para atendimento odontológico, historicamente, elas são muito grandes. Durante um tempo muito grande, né, na história da saúde bucal coletiva, o atendimento odontológico ele teve centrado no escolar, trabalhava somente com escolares, os adultos não tinham acesso ao tratamento eletivo, né, aquele tratamento de rotina, né, era o atendimento basicamente às urgências. Então, a população, de uma maneira geral, sempre teve fila de espera, né, nas unidades de saúde para atendimento odontológico. Isso é quase que uma coisa que era inerente, né, ao atendimento odontológico. Porque os nossos é muito diferente o paciente que procura o tratamento odontológico para o paciente que procura um médico para ser atendido ali, né, porque está com um problema que se resolve em uma única consulta, né, o médico faz uma prescrição, depois o paciente volta para acompanhamento, e às vezes nem precisa voltar para acompanhamento, né, consegue resolver em uma sessão. O atendimento odontológico, não. Né? De uma maneira geral, ele demanda várias sessões, então o paciente volta várias vezes. Então, é um tratamento mais demorado, né? Então, você não tem um fluxo, né, grande de pacientes dentro do serviço odontológico, né, no período curto de tempo. Né? Eles ficam mais tempo, né, lá no serviço. E esse é um problema que acaba impactando aí no poder de atendimento, né, na resolutividade do serviço odontológico. Então, historicamente, a gente tem, né, esse nó crítico em relação ao atendimento da população. Então, assim como, né, a saúde, de uma maneira geral, o médico, o enfermeiro, né, eles adotaram critérios de risco para organizar a demanda dos pacientes nas unidades de saúde, nos hospitais. A odontologia também incorporou, né, critérios de risco para organizar essa demanda de maneira a tornar o tratamento odontológico, né, atenção à saúde bucal, um setor onde também houvesse equidade. Né? Então, a gente considera também que essa classificação de risco ela é uma forma de você humanizar o serviço, né? Porque você vai dar prioridade para os casos mais graves. Né? A gente fala que equidade é você dar mais a quem precisa de mais. Né?
é tratar de modo desigual os desiguais. Então, assim, aquela pessoa que tem, que chega, né, lá na unidade, que está com um abscesso, que está com edema na face já por causa de um abscesso, ela não pode ficar lá esperando atendimento, né, enquanto uma pessoa que foi lá porque soltou uma restauração de classe 3 de resina na distal do canino. Né? Ela não pode, ela tem que ser priorizada pelo serviço. Então, esse critério de classificação de risco, ele vem para organizar a demanda. Tá? Haviam muitos conflitos, né? As pessoas reclamavam muito da fila da odontologia, havia conflito mesmo, né? Do usuário brigar, né? Lá na recepção da unidade de saúde, pelo atendimento, porque falava que a pessoa, determinada pessoa, estava sendo beneficiada, enfim. Então, esses critérios de riscos vieram ajudar a organizar essa demanda, vieram humanizar o atendimento, vieram organizar as filas, né? Então, se adotam hoje, né, também na odontologia, critérios para classificação de risco. E assim acontece em Betim, né? Não há um critério único, tá? Não é o mesmo critério que é adotado em todos os serviços, né? Você tem critérios diferentes, tá? E Betim, por exemplo, trabalha com o protocolo Manchester, que é um protocolo que é adotado também pela área médica, é esse protocolo que é adotado nos hospitais, tá? Então, a odontologia de Betim, eles tiveram uma capacitação e na próxima aula, né, a gente vai ter aí um profissional da rede que vai vir falar para vocês sobre esse protocolo, né, vai mostrar o protocolo para vocês e vai explicar como que ele foi implantado. Houve uma discussão dos profissionais em relação a esse protocolo, porque, como eu falei, é um protocolo de classificação de risco, que ele é da área médica, então precisou fazer algumas adequações para a área odontológica, tá? Então, a gente trabalha, lá eles trabalham com esse protocolo Manchester. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco, ver um pouco sobre os critérios de risco. Na odontologia, né, a gente vai ver um artigo no qual, né, a comunidade discutiu um critério, né, para classificação de risco para organizar o serviço. Na aula que vem, né, a gente vai conhecer esse protocolo Manchester, tá? Que é o que é preconizado, né? É o que é padronizado. Eu saí aqui um pouquinho da tela só para eu conferir uma coisa aqui. É o que é utilizado lá em Betim. Então, lá, né, vocês já tiveram algum contato, vocês viram lá que você tem muita demanda, né, para o atendimento odontológico. Né? Então, assim, se você não estabelece, se você não tem critérios claros, né, definidos, você pode, inclusive, ter situações de conflito. Né? As pessoas começam a questionar, mas por que está atendendo fulano e eu não estou sendo atendida? Né? Ou por que fulano de tal foi atendido primeiro? Então, o ideal é que você oriente, né, o seu atendimento a partir de critérios claros, né, definidos, que estejam. Vocês devem lembrar que lá, né, em Betim, né, a gente tem lá nas unidades, né, exposto lá o protocolo Manchester, né, explicando critério por cor, explica, né, o que quer dizer aquilo, quais casos se enquadram naquilo, para que a população tenha conhecimento.
Isso quando a população conhece, entende, né? Você tem uma adesão boa, tá? Né? Então, você também minimiza esses conflitos, você humaniza o atendimento. Né? Então, a ideia de adoção dos protocolos de classificação de risco, ela nasce daí, nasce também, né, da necessidade de humanizar o serviço, de você dar uma abordagem, né, ao serviço em que você promove equidade, tá? Então, né, a ideia é sair daquela situação de iniquidade, né, que você não tinha critério estabelecido, né? Muitas vezes era quem chegava primeiro à unidade, tá? Imagina, então, quer dizer, essas pessoas que eu relatei que moram distantes, né? Ou elas tinham que levantar muito cedo para poder chegar na unidade para conseguir o atendimento, né? Ou elas não conseguiam, tá? Porque as pessoas que moram mais perto, né, já estavam ali e chegavam mais cedo, enfim, e conseguiam o atendimento mais facilmente. Então, os protocolos de riscos, eles foram uma maneira, né, de se promover essa equidade e uma humanização na assistência odontológica, tá? Eu vou passar para vocês. A Ana não tem, não? Acho que ela desistiu. Será que ela está arrumando casa até agora? Deve estar na faxina ainda. Nayara, me dá um oi aqui no WhatsApp, só para eu te localizar rapidinho, que eu vou te passar. Tá. Ô, Marco, Oi. esse modelo é um modelo inglês, não é? É um modelo inglês. De classificação de risco, né? É inglês. É de Manchester, né? Ele surgiu para a organização do serviço nos hospitais, mas foi incorporado, né, também na atenção primária, e a odontologia, né, também se incorporou. Curitiba, por exemplo, trabalha com o protocolo Manchester. Eles adotaram o protocolo Manchester para a Organização de Saúde Bucal, né? Mas é um modelo inglês. Ele nasceu na Inglaterra, é um modelo que tem assim muito tempo de uso, que tem vários estudos mostrando que ele é sensível, que ele é o mais adequado, né? E, basicamente, a gente pode falar que, assim, a nível hospitalar, eu acho que eu desconheço algum outro protocolo que seja tenha tantas referências na literatura, sabe? Tenha tantos trabalhos, estudos relacionados a ele, né? E a gente vê, até pela experiência pessoal, né, a gente vê que ele organiza muito bem a demanda, né? Ele é justo. Eu vi outro dia essa questão da classificação, o setor de oncologia, né? E aí eles selecionam os pacientes por cores, né, também, né? E aí praticamente quando algum paciente chega já com aquela pulseirinha daquela cor, ele já é direcionado a um atendimento mais facilitado, mais direto e tal, dependendo da situação que ele se encontra, né? Já ele nem chega a ser classificado, ele já faz parte de um banco de cadastro, né? Na verdade. E é uma coisa até lógica da gente pensar, né? Quer dizer, se você tem um hospital que atende urgência e emergência, então chegou um paciente lá com uma crise hipertensiva, né, tá lá com pressão 19/11. Esse paciente não pode ficar esperando você atender um paciente que foi lá porque está com uma crise de rinite, né? Você tem que priorizar mesmo os casos mais graves, você tem que atender mais rápido, né?
Então, uma coisa muito, o protocolo de risco ele é muito importante, ele é muito interessante também, né? É justo. Uma outra coisa que também eu vi foi que, por exemplo, por conta dessa pandemia, né, por conta da Covid, essa classificação, uma gripe, não era algo tão emergencial. Então, algumas pessoas que chegavam no centro de atendimento, é, elas demoravam para ser atendidas em virtude de que aquilo não estava sendo tratado como algo de muita relevância. Então, Uhum. aquela demora para ser entubado, aquela demora para ser designada para um leito exclusivo, né, até de atendimento intensivo, como é o caso de um CTI, uma coisa assim, era demorado. Por quê? Porque se tratava de uma gripe. E aí é onde se pecou muito na Europa, porque é onde esse tipo de atendimento era amplamente difundido, né? E muita gente, por uma demora de atendimento, acabou tendo uma complicação muito grande da doença. Eles vieram a aprender isso, e isso não chegou aqui com a criação desses hospitais de campana, essas coisas todas, por conta da experiência que se teve lá, né, com relação a esse risco demorado no atendimento de uma gripe, que aparentemente é algo simples que se tornou grave, né? Porque eles não tinham essa dimensão, a noção dessa dimensão da gravidade da Covid-19. Claro, o protocolo ele foi criado, ele foi pensado não para essa situação de pandemia, né? Ele foi pensado para a situação rotineira, né? Não teve esse olhar específico para uma situação de pandemia, né? De um coronavírus, de uma síndrome respiratória, onde né, os sintomas da gripe podem ser consequência, né, de uma síndrome respiratória aguda, que evolui muito rápido, né? Então, os hospitais, né, eles talvez não tenham atinado para isso no primeiro momento, né? Tá vendo a complexidade da pandemia, né? Isso é a complexidade, quer dizer, a pandemia pegou todo mundo de calça curta, né? Foi uma realidade nova que chegou, assim, batendo assim na porta e tipo assim, tô entrando, né? Então, a gente não teve tempo de se preparar para Eu vi um cara falando, pensar algumas coisas. eu vi o cara falando a respeito disso, porque, por exemplo, à medida que os doentes chegavam com aqueles mesmos sintomas, eles eram separados numa ala com um monte de gente. E aí é onde que a coisa se intensificou muito rapidamente por conta disso, né? Porque onde se pedia um isolamento e não havia esse conhecimento a respeito do isolamento, né? Era como se pegasse cada paciente que estava sentindo as mesmas coisas e colocasse todo mundo na enfermaria, né? Era uma ala comum. E É, eu vi eles falando sobre assim, os erros e acertos da pandemia, né? Então, assim, e tem um fato aí também, Fábio, que é o seguinte: os países do hemisfério norte, né, nos países do hemisfério norte, essas doenças infectocontagiosas, elas são controladas há ano, né? Então, o que que acontece? Na Europa, por exemplo, a área de epidemiologia, ela foca principalmente as condições crônico-degenerativas. As condições infecciosas, eles ainda não, quer dizer, eles ainda não, eles não têm mais essa preocupação, então eles não têm equipes, né, que sejam qualificadas mais na área de epidemiologia das doenças infecto-contagiosas, né, porque isso praticamente, né, problemas que a gente tem aqui, como tuberculose, rancenias, né, e ainda tem as doenças tropicais aí no meio, né, eles não têm mais há anos. Então, eles foram esquecendo disso, né? Então, assim, eles não tinham pessoas com conhecimento
atualizado, vamos falar assim, né? Em relação a essas doenças infecto-contagiosas. Então, isso também foi um fator, né? Porque a Itália, por exemplo, você tem a população, né? Japão, Itália, é onde você mais tem idoso no mundo. Então, o foco deles é principalmente a epidemiologia das condições crônico-degenerativas que são mais comuns entre idosos. Então, eles focam muito nisso, né? Aqui, talvez, né, a gente tenha, de uma certa forma, passado mais tranquilamente pelo fato de que a gente tem uma estrutura, a gente tem epidemiologistas que são especialistas aí na área de doenças infecto-contagiosas, né? Você vê que, por exemplo, a própria questão das vacinas veio se testar aqui, claro que é porque a gente tem ainda muitos casos, mas também por quê? Porque nós temos a Fiocruz, que tem uma rede de laboratórios que trabalha com condições, né, infecciosas, e temos também o Butantan, né? São duas instituições que têm know-how, que têm capacidade de produzir vacinas. Então, por isso que o Brasil, né, por isso que o Brasil foi atrativo para testes de vacinas. Porque além da gente ter os casos, né, que você precisa dos casos, você tem que ter uma população para você testar, tem que ser uma população que está exposta ao vírus, né? Você também tem institutos de pesquisa que podem produzir a vacina, né? Então, isso foi um fator aí que pesou na escolha do Brasil como local para testagem e para produção, né, das vacinas. Então, a gente tem essa rede também de laboratórios estruturada, né, está pronta, né? O Butantan produz vacina, exporta vacina para várias regiões do mundo, para a África, para vários locais do mundo, né? Então, a Europa, o que aconteceu na Europa foi que doença infecto-contagiosa lá praticamente não é mais problema. Eles têm muito mais problema com as condições crônico-degenerativas, né? Parkinson, Alzheimer, as doenças cardiovasculares, do que com condições infecciosas, como a gente tem aqui, né? Que a gente tem as doenças como, por exemplo, dengue, né? Que são doenças não são transmissíveis, quer dizer, são transmissíveis, mas né, não são condições crônico-degenerativas, né? Então, isso, né, foi um ponto que pesou aí. Então, esses fatores também foram responsáveis, né, por essa diferença aí, né, na pandemia entre os países, né? E a China, aí que começou, onde tudo começou, é um país que tem vocês viram lá que praticamente todos os insumos de saúde, seringa, agulha, máscara, vem grande parte, praticamente um quarto de tudo, é produzido pela China, né? É um país rico, né? Hoje em dia deve estar até com o PIB, né, numa condição muito melhor que os Estados Unidos, né? Então é um país rico, que tem, né, um know-how, né, que tem tecnologia de ponta. Essa vacina de Oxford, né, você tem várias técnicas para fazer vacina. Uma delas é que você faz um vírus vetor, né? Eles falam até que é um vírus Frankenstein, né? Ela é feita a partir de um vírus que ele é modificado. Então, eles pegam lá o vírus, me fugiu agora de qual doença, né, que provoca sintomas respiratórios em macacos lá, vou lembrar aqui depois, e eles pegam, então, esse vírus,
pegam o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, cortam uma proteínazinha do SARS-CoV e enxerta nesse outro vírus. Por isso que fala que é um vírus Frankenstein, né? Pega uma parte de um, põe no outro, tá? Vocês pensem na tecnologia para você conseguir fazer isso, né? É uma microcirurgia. Né? Pensa um microscópio e os equipamentos que você tem que ter para conseguir produzir essa cepa de vírus. É uma coisa assim, é microscópico, né? Você pensa que o vírus ele é a 50ª parte de um grão de areia. Você tem que ter um microscópio super potente para você conseguir fazer isso. Né? Então, assim, eles têm uma tecnologia também avançada, né? Avançadíssima. Então, eles também conseguiram resolver de uma forma relativamente rápida a pandemia. Né? Se parar para pensar, os primeiros casos lá apareceram no final de 2019, né? Quando foi em janeiro agora, eles já tinham, né, detectado, né, o genoma do vírus, né? Já estavam produzindo testes para detectar o vírus, já tinham avisado, passado para os outros países, né, a estrutura genética lá do vírus, e em relativamente pouco tempo, né, eles estão com uma condição controlada, então foi uma coisa muito rápida, né? Então, tem essas diferenças aí em relação aos países, né? Então, o protocolo de risco, ele nasceu, sim, na Europa, né? Nasceu na Inglaterra, em Manchester, e ele foi se aprimorando, né? E alguns outros setores que não o hospitalar foram se apropriando dele. Dentre esses setores, a gente vai ter a odontologia, né? Que o adota também. E aí a gente tem o caso, né, de Betim, que trabalha com esse protocolo, e na próxima aula o Stefano vai falar para a gente, porque ele participou desse processo, né, de como foi essa questão da adaptação, né, das alterações que foram feitas, das discussões que houveram, e vai apresentar ele para a gente. Então, hoje, a gente vai começar então, a entender os critérios de classificação de risco. Tá? Nós vamos ler um artigo onde de um município, né, onde começou a se organizar essa demanda reprimida, né, a demanda de atendimento odontológico a partir da classificação de risco. Tá? E aí depois a gente vai para trabalhar com o protocolo Manchester, primeiro com o Stefano, e depois a gente vai fazer uma atividade em que o Alisson, que foi coordenador de saúde bucal de Betim, vai participar com a gente, e nós vamos fazer triagem dos pacientes aqui, usando o protocolo Manchester. Inclusive, a Ana não está aí, fala com ela que ela vai ter que organizar grupos, tá? Vocês vão se dividir em grupos. Quantos alunos estão matriculados nessa disciplina, hein, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no como que tá, que aí eu já até falo isso para vocês passam para a Ana. Como que para ela organizar os grupos já, porque a gente vai trabalhar com grupos e vai fazer acolhimento aqui online. Opa, estou tentando entrar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o arquivo com o artigo para vocês, tá? Enquanto isso, eu vou olhar aqui essa questão da divisão dos grupos.
Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Nossa, que calor, hein? Tô com o ventilador aqui ligado. É. Hoje tá bom para tomar uma cerveja gelada, né? Daqui a pouco. Uhum. Eu vou tomar um espumante que tá ali na geladeira, geladinho, geladinho. Gente chique é outro papo. Depende, uai. Dependendo da cerveja que você for tomar aí, só não pode tomar aquela Bach, a Belo Horizontina, né? Falar nisso, não estão falando mais nada dos casos, né? Eu acho que eles estão agora num processo de autorização para voltar, né? Mas eu não sei se volta mais, não. Ficou muito complicada a situação, né? Até porque o momento que aconteceu abriu caminho para outras que já tomaram aquela fatia do mercado, né? É, com certeza. Mas, pelo menos, eu imagino que depois eles devem vender a empresa e abre com outro nome. Ah, mas a questão é essa, né? Mesmo que abra com outro nome, até ele chegar no know-how para ganhar o mercado e o nome que eles tinham, eu falo nível Brasil, isso aí é em qualquer lugar. Desde no Nordeste, Norte, você encontrava coisa É, que você não tem outras lá. Eles tinham uma coisa que poucas conseguem, logística, que é o mais difícil. Eles tinham uma organização de logística fantástica de distribuição. é. Eu fui algumas vezes naquele restaurante deles ali no Olhos d'Água, que é até pertinho lá do Lar dos Idosos, vocês lembram? Sei. Muito bom. É, mas se eles tivessem assumido a coisa e tal, e ter tocado, mas agora eles estão se negando a pagar porque o paciente, as pessoas que foram lesadas têm que comprovar que elas consumiram a BAC. Aí tá aquela história, né? Tá difícil. É, o que eu acho que vai ser a solução deles, vai ser vender mesmo, né? A empresa, vende a estrutura. E deve vender bem até, viu? Uma pena, né? Porque era uma empresa mineira, estava indo muito bem, né? Aquela Ambev chegou a propor milhões para comprar a Baker, milhões. Aí quando, o que, uns 4 meses antes, eles não aceitaram, tal, não sei o quê. Quando ela, aí depois aconteceu isso daí, hoje ela não vale nada, né? Mas a própria Ambev vai comprar, viu? A Não Ambev, vale, a não Ambev, vale nada, sim, né? Mas tem uma estrutura, é grande a estrutura deles, né? a Ambev tem a Vals, né? Então ela não precisa. A Vals ela já consegue hoje produzir e substituiu a Belo Horizontina no mercado, né? Que é aquela Lagoinha da Vals. Então, Arthur, Túlio, eu já enviei lá no grupo. Aí a gente vai ler agora e volta daqui a algum tempo? O que que você está programando? Isso que eu estou pensando. Você acha que 45 minutos é um tempo bom? Eu acho que é porque o artigo não é grande, gente.
Eu até escolhi um artigo menor, um pouco, para a gente ficar mais na discussão. Eu acho que pode ser 45 minutos, Nayara. Ó, agora são 19h45. Vamos voltar às 8h30 para a gente terminar mais cedo, né? Tá, Abrir a cerveja que está na geladeira, o espumante, tá bom então. tá bom? Oi.